Olá, tudo bem? Bom, eu sou a Dayana Chang, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou descendente de coreanos, nasci nos Estados Unidos, moro no Brasil, mais especificamente em Itajaí. E hoje nós estamos aqui para contar um pouco para vocês sobre a história da marca, da confecção, falar um pouco dos nossos valores, por que estamos aqui e assim por diante. Meu nome é Thiago Bastos, eu sou estilista e hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, né? E falar um pouco sobre a Abribás e várias dúvidas e curiosidades sobre essa marca, como também sobre moda, sobre estilo de vida. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui. Eu sou catarinense, eu nasci em Itajaí, né? E hoje moro em São Paulo. É muito interessante a história de como tudo começou. Vou começar falando sobre isso. A Day é casada com um amigo meu de infância, que a gente se conhece desde pequenininho. E foi muito interessante, porque ela é natural de Los Angeles, a cidade onde eu fui estudar moda. E, né, anos depois a gente se encontrou para fazer esse projeto incrível que é a Abribás, no qual a gente teve ali um conjunto de valores que, né, eles ressoam e nossa visão de mundo e de moda. E a gente está junto aí para fazer essa marca ajudar você, sendo a sua aliada, ao se vestir melhor. É isso aí. Então, contando um pouco também da história da fábrica, né? A fábrica existe há quase 40 anos. Nós estamos em São Paulo, na capital. E nós somos segunda geração. Então, tudo começou com os meus pais. Eu e meu irmão, a gente deu continuidade a esse legado. E a gente sempre estava trabalhando muito no private label, né? E o que é isso? Então, é fabricação, confecção para marcas. Então, a gente sempre recebia os estilistas, como o Thiago, né? E a gente fazia todo o processo da fabricação, né? Modelagem, o corte, a costura, passadoria, toda a parte da revisão, acabamento, até entregar a roupa pronta para as marcas venderem. E aí agora chegou o momento da gente usar todo esse know-how que a gente tem, essa bagagem de praticamente 4 décadas, para trazer a Abribás para vocês, né? Então, Thiago, acho que uma das perguntas que a gente ouve muito é: por que o preço é tão bom? Exatamente, porque a gente fabrica, né? E o mais interessante, tem um detalhe muito interessante que eu ouvi de outras pessoas e tem tudo a ver, é o seguinte: você que está nos assistindo aí, provavelmente você já vestiu alguma roupa que foi fabricada pela fábrica. Por quê? Nós já fornecemos para as maiores e melhores marcas de alfaiataria do Brasil. E o mais legal de tudo isso hoje é que, como a gente está fazendo fabricação própria e vendendo diretamente através da internet, a gente consegue repassar um preço super mais atraente. Porque o nosso objetivo é realmente ser um transformador social. Porque a forma como a gente se veste, a gente se apresenta, pode mudar tudo, né? A linguagem não verbal, né, que é baseada na neurociência, a neurolinguística, exatamente fala sobre isso. Não é que a gente vai fazer milagre, né? Eu não vou fazer você se transformar em outra pessoa, não. Mas a gente pode te ajudar a ser melhor recebida, com ouvidos e mentes abertas, para você conseguir se apresentar, vender a tua ideia, ter outras oportunidades, né, no mundo corporativo, na tua empresa, ou seja, em vendas, enfim. Mudar a forma como as pessoas te recebem. Esse é o grande segredo da neurolinguística, da linguagem não verbal, que permeia totalmente a criação da nossa coleção. A gente tem um cuidado e um foco muito grande em qualidade. Então, a gente preza por bons tecidos, a gente preza por uma boa costura, uma passadoria. E por quê? Pensando muito em um armário inteligente, né? Que é aquela história de 30 peças que dê para transformar-se em 120 looks ou mais até, com várias combinações. São cores clássicas, também ao mesmo tempo cores da moda. Mas a alfaiataria e a roupa, ela serve para várias ocasiões. Tanto para uma entrevista de trabalho, quanto até para uma conquista, né? Um primeiro amor, ou um amor, uma paquera. Então, o nosso foco realmente é fazer a mulher se sentir empoderada e muito bem vestindo a roupa, né? E de acordo com o seu biotipo. E aí, aproveitando, Thiago, conta um pouquinho da história dos biotipos. Então,
A marca, né, a Bribaz, ela usa o método que a gente mesmo criou, que se chama Iobás, que divide, né, a coleção através dos 5 principais biotipos de corpos femininos presentes no Brasil. E o que isso significa? Número 1, o que é o biotipo? Né? Biotipo é a proporção do teu corpo, né? A proporção dos ombros, do busto, da tua cintura, do teu quadril e, claro, membros inferiores e superiores, em segundo plano também. A partir dessa coeficiente, né, desse percentual aqui, dessa proporção do teu corpo, é que a gente consegue identificar qual é a mensagem que o teu biotipo passa. Né? A neurociência, ela estuda isso. Só para vocês entenderem, na época do Homem das Cavernas, né? Quando tu ouvia algum barulho, tu via que vinha alguém que estava se aproximando. Tu tinha quantos segundos para decidir se tu ia sair correndo, se tu ia fugir, se tu ia correr para o abraço, né? Eram milésimos de segundo. Qual que é a diferença disso para uma reunião no mundo corporativo? Praticamente nenhuma. Nenhuma. Né? Já consegui me imaginar aqui. A gente julga, né? A gente julga o tempo todo. E assim, no início, né, nos primeiros 3 segundos, quando a gente está conhecendo alguém, a gente define, o nosso cérebro define. É automático, né? Se a gente vai confiar ou não naquela pessoa, se nós iremos dar uma chance e ouvi-la né, eu digo de ouvido aberto, mas assim, de mente aberta, de coração aberto, ou se a gente vai levantar todos os nossos gatilhos e nossas proteções e olhar com algum certo receio, alguma questão do tipo, nossa... Desconfiança. Desconfiança, exatamente. Né? E a nossa coleção, ela tem todos os ingredientes para você usar o seu corpo a seu favor e não contra você. Então, claro, não vou entregar todos os segredos aqui, mas são posicionamentos de gola, de alça, decotes, proporções, cores. Né? A Day falou sobre as cores. Nós temos cores clássicas e temos cores que, assim, elas não são totalmente tendência, mas elas são cores que podem ser utilizadas no momento atual, estão em voga no momento atual, mas podem ser utilizadas no decorrer dos anos. Porque uma máxima nossa, que eu e a Day a gente acredita muito, roupa tem que servir, tem que ser útil e usada pelo menos por 5 anos. Então, é o nosso compromisso, né? Nosso como marca. Com sustentabilidade, com certeza. Né? Nós fazemos parte do slow fashion, né? Super. A gente não acredita nessa história de você usar uma peça 1, 2 vezes e jogar fora. Isso não existe, gente. Imagina quantas pessoas... Você já parou para pensar? Quantas pessoas estão envolvidas no processo produtivo da peça que você está usando? É uma questão, no final, até de respeito. É assim, é suor e trabalho de tanta gente até chegar em você. Porque, pensa, por exemplo, uma peça de algodão. Tem o plantio do algodão. Tem a colheita do algodão. Daí tem o pré-preparo da fibra, que depois ela vai virar fio. Depois ela vai virar um tecido. Depois tem todos os acabamentos, depois tem os tingimentos, tem toda a lavagem, para depois chegar na mão de um estilista que vai desenhar, daí depois vai passar por todo o processo de pilotagem, de teste, modelagem, depois produção, depois acabamento, depois vendas, junto com o marketing. Depois ainda tem o pessoal do envio para até chegar a você. Exatamente. E daí você acha que essa peça deve ser usada uma vez e jogada fora? 2. Exatamente. Não faz sentido, né? Só uma estação, né? Realmente, descartável. Não, e é bem isso, né? A gente precisa valorizar também até o meio ambiente, pensando nisso, né? Que nem você falou da cadeia produtiva, das pessoas envolvidas. Acho que o pessoal não para pensar muito no processo completo, né? Tanto é que a gente surgiu com a Bribaz pensando também num novo começo, né? Tanto é que o nome da coleção, a primeira coleção é Gênesis, né? Exatamente, o começo de tudo. É o começo de tudo. Então, nós queremos ser disruptivos, fazer algo diferente, com durabilidade, pensando em sustentabilidade, né? Com certeza. E a Gênesis, ela é esse começo de tudo mesmo, pensando que é o começo do guarda-roupa inteligente, né? A Day já citou que, né, a Gênesis são 30 modelos, mas são 30 modelos que montam 120, 150 looks. Né? Muito mais, na verdade. Mas pelo menos isso, é um mínimo domínio de acordo com os biotipos. E exatamente é isso, é a fundação desse teu guarda-roupa inteligente. Porque, historicamente, até a década de 70, uma pessoa convencional, uma pessoa mediana, ela tinha 28 peças de roupa no guarda-roupa.
e sobrevivia, tá? Sim. Eles viviam, tá? Eles sobreviviam com isso. Então, imagina que eles compravam 1 a 2 peças por ano. Daí, a gente vem para hoje. Uma pessoa mediana, ela tem em torno de 200 peças no guarda-roupa. Quase 10 vezes É mais, quase 10 né? vezes mais. É muita, é Né? demais. Só que quanto disso realmente é a cara dela, faz sentido para ela, ou será que ela só comprou no impulso? Não sei, Né? com certeza. Eu ouvi isso hoje de alguém que falou que, nossa, eu comprei essa blusa amarela porque me falaram que era bonita, mas eu nem gosto de amarelo. Exato, não faz sentido. Não. Né? Então a gente diz que a nossa coleção, a gente sempre pensa que serão as tuas próximas peças favoritas. Para te usar um monte. Por que a gente chama também de guarda-roupa inteligente? Porque é para te usar, intercambiar esses looks com essas peças. Não é um visual só que tu vai usar. Aquela saia, ela combina com a camisa, com a blusa, com várias outras peças e assim por diante, né? Versatilidade. É a versatilidade total. Que a vida moderna pede, né? Uma pessoa hoje, a gente sai de manhã cedo de casa, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente vai trabalhar, daí tem um almoço com uma amiga ou um amigo, daí volta à tarde do trabalho, mas às vezes tem algum evento fora, daí no final vai encontrar alguns amigos, sei lá, para um happy hour, e depois ainda acaba numa paquera, talvez, né? Então a gente pensa muito na coleção para ser usada em todas as ocasiões de uso dessa mulher. Exatamente. Sempre para a mulher estar se sentindo bem vestida, confortável, né? Então, são peças com elastano. Sim. A gente está pensando em tudo isso, né? Os tecidos são um capítulo à parte. A gente tentou optar por tecidos tecnológicos, sejam de acabamento ou sejam de mistura de fibras. O que seria isso? Que seria uma vestibilidade melhor, né? Um caimento melhor e também uma ajuda na manutenção. O que é manutenção? Que não amasse tanto, não tenha que passar tanto, não tenha que lavar tanto, né? Que consiga ser mantida de uma forma mais fácil, porque a gente sabe também que é complicado aquela peça que, nossa, tu deu uma voltinha ali, tá toda amarrotada, tem que passar lá de novo, tem que lavar tudo, enfim. Então, a tecnologia vem a nosso favor nesse sentido. Então, muitas das fibras ali elas não pegam odor, né? Elas não amassam tão facilmente, elas respiram, isso é muito importante. O nosso conforto térmico é muito importante, né? Porque um dia a dia, um dia moderno hoje no Brasil, no mundo, de manhã tá frio, no meio tá calor, no meio A gente calor. tem que sair que nem uma cebola, né? Sai vestindo cachecol, e blazer, e camisa, e calça, sobretudo, e vai tirando ao longo do dia. Com certeza. Então, a gente precisa sempre pensar na ocasião de uso. E como a gente parte do pressuposto que roupa não é descartável, a gente pensa, se tu vai usar isso por 5 anos, ela tem que ter não só a durabilidade e a qualidade que a gente já tem, mas também a cor, o caimento, né? Esse conforto e a facilidade de manutenção. E aí, pensando nisso, Ti, vamos falar para as nossas bribes, aliás, é assim que nós chamamos, né? Quais são alguns elementos-chave que a gente entende serem essenciais para uma boa alfaiataria? Qualidade, né? Daí, o que é qualidade, gente? Qualidade começa, só para vocês terem uma ideia, na regulagem de máquina. Né? Uma máquina de costura, ela pode costurar praticamente tudo. Mas, de acordo com o tecido, e o que é o tecido? É a textura, a espessura e a elasticidade. De acordo com o tipo de tecido, a gente precisa de uma agulha diferente, a gente precisa de uma pressão dessa agulha diferente e uma linha específica para ela. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, que porcaria, sabe aquela peça que tu puxa e estoura os pontos todos? Aquilo ali faltou regulagem de máquina. Ou a linha está errada. Sim. Né? Então, assim, qualidade começa na regulagem de máquina. A máquina foi regulada para usar naquele tecido. Isso impacta totalmente a qualidade e a durabilidade da peça. Daí, claro, a nossa cadeia toda é redonda. As pessoas que trabalham, todo mundo é registrado, todo mundo tem uma vida, ninguém... Né? Isso é uma coisa muito importante também. Você já parou para pensar se a tua peça de roupa não tem umas lágrimas ali de pessoas que estão sofrendo para fabricar? A nossa, não. Né? A gente não abusa de ninguém. São pessoas que têm a vida delas, os horários delas, de acordo com as leis trabalhistas, tudo certinho e tal. E, claro, a qualidade do tecido, qualidade do acabamento,
né? Da passadoria, da modelagem. Modelagem é divisor de águas. Sim, né? é a receita do bolo. Para quem não conhece o que é modelagem, é que nem um arquiteto, né? Ele faz uma planta, ele, né, tem todo o projeto. A modelagem é o projeto da roupa. Então, realmente, é essencial uma boa modelagem. Eu digo que o estilista é o arquiteto e o modelista é o engenheiro. Que ele calcula exatamente assim, toda a parte técnica. Então, o estilista às vezes viaja e o engenheiro, né, que é a modelista, ela traz para a realidade. Exatamente. Porque é a vestibilidade. Às vezes a gente pensa numa peça e a gente tem que lembrar que a pessoa tem que dirigir, por exemplo. Sim. Então, isso quer dizer o quê? Tem que ter um movimento. Exatamente. Claro. Da cava, da construção da lateral, do carrure às costas, que é a medida no centro-costas ali. Então, é todo um estudo. A gente fez um evento recentemente e eu ouvi de uma pessoa exatamente isso, que a nossa blusa decote V, que tem a manga curta, que é logo acima do cotovelo, ela conseguiu dirigir. Ela falou, nossa, Dai, eu consegui dirigir, eu achei que ia pegar aqui um pouquinho na cava, mas não, foi super confortável, foi tranquilo. E realmente, pensando em tudo isso, né? Em todas as situações, que nem a gente falou. E aí foi legal que, puxando o gancho também da história da mão de obra, né? Pensando também até no empoderamento feminino, a gente gostaria de falar também sobre a história da ONG Mãos de Maria. Legal. Né, que todas as vendas da Abribás, 1% é revertida para a ONG Mãos de Maria, né, que é um projeto que visa ajudar mulheres a empreenderem e se reestruturarem. Né? Então... Uma coisa muito importante que a gente acredita é em pensar no elo todo. Né? Se é uma marca para empoderar a mulher, para ajudar a mulher a ser esse transformador social, né, como a gente disse ali, a questão da linguagem não verbal. Né? A gente pensou que, poxa, a gente também tem que ajudar a galera que está ali começando. Né? E o Mãos de Maria encaixa-se perfeitamente nisso. Começou em Paraisópolis, em São Paulo. Né? Hoje já tem projeto deles no Sul, no Rio Grande do Sul, em Minas. Eles têm um compromisso também do combate à fome. Eles entregaram mais de 4 milhões de marmitas, né, nesse combate à fome. Mas o mais incrível é que eles dão cursos para as mulheres se prepararem para empreender, para saírem de situações de risco e vulnerabilidade. Né? Então, é muito legal e é maravilhoso a gente poder contar com a ajuda de vocês. Né, para apoiar essa causa. Com certeza, absoluta. E queria falar um pouco também sobre a importância da alfaiataria no ambiente de trabalho. Essa parte é uma parte muito interessante. A alfaiataria no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, o que é isso? Né? É a armadura dessa mulher. Né? E o que a gente tem de diferencial nesse sentido? Você pode entrar no nosso site, você descobre o teu biotipo e, ao ter o resultado do teu biotipo, naturalmente, tu já vai começar a receber material todos os meses para te ajudar a entender o que esse biotipo representa, o que ele comunica. Como se fosse o signo, né? Praticamente. Eu sou pisciana, aí tem lá o horóscopo. Praticamente isso. Você... É praticamente isso. Por quê? O que acontece? Tu chega lá e tu começa a entender assim, olha, para uma reunião de trabalho, o teu biotipo, ele representa isso. Vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu muito nesse evento que a gente fez e a maioria das mulheres ali, elas tinham essa questão. Ombros, né, mulheres com ombros mais largos. No ambiente corporativo, e o que eu acho legal é que assim, no evento, só um parênteses, no evento a gente mediu as pessoas e eu dava o resultado do biotipo na hora e eu falava, deixa eu tentar adivinhar como é a sua imagem, o que as pessoas pensam de ti? E era surreal, porque algumas falavam assim, meu Deus, mas isso aqui é moda ou é bruxaria? É moda ou bruxaria, né? E daí o que acontece? Porque é muito nítido. Por exemplo, mulheres com ombros mais largos, normalmente elas são consideradas mais agressivas, elas são consideradas mais mandonas, elas são aquelas que, elas podem tudo, elas se viram, elas não precisam de ninguém. E daí o que tá, Tiago, mas o que tem isso a ver? Bom, número 1, na paquera, mulheres assim, elas têm mais dificuldade em se associar, né? A conhecer aquela paquera e tal. Ou normalmente elas atraem o quê? Aquele cara bebezão que quer uma mamãe, uma figura de destaque, que normalmente não é o que elas estão buscando.
Bom, cada um sabe se, gente, ó, zero julgamento, tá? Mas, e no mundo corporativo, o que isso significa? Muitas vezes é aquela funcionária que o chefe exagera, porque já que ela é tão poderosona, vou botar mais trabalho para ela. A meta sempre dobra, né? Exatamente. Ó, aumenta a meta, faz mais. Não, né, não consegue... Sim. Ela aguenta. Ou é aquela pessoa, nossa, ela é muito braba. Qualquer coisa que ela fala... As pessoas têm medo de pedir favores, Exatamente. né? Fazer comentários, até dar feedback. Exatamente. E daí, e como que a gente soluciona? Não vou entregar meus segredos. Mas existem regras. Então, existem assim, decotes que eu consigo trabalhar isso, muda essa imagem. Coloco, às vezes, uma alça para um lado ou para o outro, muda essa imagem. São cores. E todas essas informações estão disponíveis depois que você fizer o seu teste. Você recebe no seu e-mail ou pelas listas de transmissão pelo WhatsApp. É só se cadastrar lá. E daí, isso é muito transformador. Um parênteses, né? Eu não falei inicialmente uma coisa muito importante a meu respeito. Eu tenho 18, eu falo 18, mas já é 20. Já deu 20. Esses 2 anos já eu tô difícil de entender. Já tá querendo cortar 10% aí, viu? Exato. Eu tô com dificuldade de falar, meu Deus, são 2 décadas fazendo consultoria de imagem pessoal para executivos e executivas. Então, assim, eu já vi na prática essas mudanças acontecerem. Então, assim, pessoas que estavam com dificuldade em conseguir aquela promoção ou conseguir fechar aquele contrato, muitas vezes elas descobriam que a imagem delas estava boicotando como elas estavam tentando ali fechar os contratos, as coisas que elas estavam buscando, né, realizar. E certas mudanças mudam aquilo que eu falei inicialmente. Eles mudam a forma de aceitação do outro, de como ela vai te receber, né? Pensa nos teus relacionamentos. Pensa na forma como tu ouve ou não certas pessoas. Você tem que entender por quê. Às vezes é de forma gratuita, né? Às vezes tu acabou de conhecer alguém e daí tu fica, nossa, mas por que eu vou ouvir ela? Nossa, não sei se eu acredito que ela está falando. Sim, sim. Né? Baseado no que isso? E é muito essa questão assim, ó, desse nosso conhecimento ancestral, tá, gente? Não é uma coisa absurda. É ciência. Dentro do nosso cérebro, dos nossos neurônios, nós temos uma caixinha preta que fica ali armazenado o conhecimento que nós, como raça, aprendemos. Né? E aí junta o fator cultural. Cultural. Aí... E além de tudo, e daí, claro, vem o teu conhecimento e a tua jornada aqui, os teus gatilhos dessa vida, dessa questão. Mas é a soma de tudo isso. Também, teus preconceitos. Quando total. mistura tudo. Aí, nesses primeiros 3 segundos, da primeira impressão, que a roupa vai ditar se a pessoa vai confiar em você ou não, né? Ou você vai querer continuar ouvindo, você vai continuar engajando. Foi feito um experimento que convidou uma palestrante americana, tá? Ela é PhD, ela é super uma sumidade no assunto dela. Ela estava lançando um livro, então ela estava fazendo uma série de palestras. E dela foi convidada para fazer parte desse experimento, no qual ela tinha 2 palestras em universidades paralelas, assim, o mesmo nível intelectual da plateia, o mesmo número de pessoas e tudo, a mesma palestra, a mesma pessoa. E ela topou, numa delas, se vestir totalmente contra todos os conceitos da neurolinguística e num outro totalmente a favor. E depois toda a plateia foi entrevistada. Gente, o resultado dessa pesquisa foi surreal. Porque, imaginei, a mesma mulher, a mesma palestra, o mesmo público, entre aspas. Em uma, todo mundo falou assim, nossa, ela é incrível, ela sabe tudo, ela é maravilhosa. O que ela estava usando? Não posso falar os segredos. E na outra foi, gente, tenho dúvida que ela fez essa pesquisa. Olha, que surreal. E a mesma palestra. A mesma palestra. Mas por quê? Pensa bem, pensa na sua vida. Tem coisas que tu olha, já de cara tu não vai com a cara da pessoa e tu fecha o teu ouvido. Sim. Tu ouve tudo com desdém, ou tu não presta tanta atenção, ou tu ouve já duvidando, colocando empecilhos do que aquela pessoa está falando, conectando com gatilhos e questões tuas pessoais pelo lado negativo. Ao contrário de que, se tu cai nas graças de alguém, né? Se alguém cai nas tuas graças, a pessoa pode estar falando uma asneira ali, tu tá achando maravilhosa. Né? Então, assim, é muito essa questão do início. Dá para mudar? Tem situações que a gente consegue reverter e tal. Mas, normalmente, é os 3 segundos que definem. Sim. Agora conta, o que ela estava usando. Tá bom, eu vou contar só uma parte. Vou falar 3 ingredientes, tá? Uma coisa muito importante, gente. O pescoço. O pescoço é uma parte muito importante na nossa leitura do outro, tá? Por quê? Até 1600 e tantos,
os plebeus, as pessoas comuns, elas não poderiam usar nenhum adereço no pescoço. Pode ver, vai no museu e olha as imagens. Quando tu vê no campo os trabalhadores, ninguém está com nada no pescoço. Em contrapartida, os nobres, sempre com indumentária aqui. Os reis, lembram? Com aquela baita daquela gola. Né? Sim. E os únicos plebeus que eram liberados para qualquer coisa, usar qualquer coisa no pescoço, eram o quê? Os donos do saber, os estudiosos. Que a maioria deles era do clero, que podia ser de qualquer procedência. Sim. Né? Isso a gente ainda tem no nosso cérebro, a gente ainda tem no nosso instinto. Então, o que ela estava vestindo? Ela estava vestindo uma gola super alta, uma camisa, né, bem engomada aqui a gola, próxima do pescoço. Isso era um ingrediente. Outro ingrediente, pérolas. A pérola, ela tem aquela história linda que é a história da superação. Né? Não tem exemplo mais incrível do que a superação da pérola, porque a pérola é um cisco que cai ali na concha, dói, arde, atrapalha. A concha tenta matar a pérola jogando um monte de secreção em cima, só que disso é criada uma joia. Né? E, claro, culturalmente, essa joia, a pérola, é considerada o quê? Tradição. Sim. Não é uma coisa assim, uma modinha qualquer, não. Pérolas são para sempre, elas duram para sempre. É né? o tipo de presente que você ganha da avó, né? Exato. Que passa por gerações. Exatamente, aquela coisa. E é uma coisa super elegante e tal. Então, era a gola, era a pérola. E no ombro ela tinha... Mas aí que tá, gente, claro, pro biotipo dela, tá? No ombro tinha uma ombreirinha que levantava um pouco, porque o ombro... Lembra que eu falei que é a parte da agressividade? Mas também é muito a questão do quê? Da sabedoria, né? Essa soma da gola com o ombro, ele mostra muito a postura do tipo, eu sei onde eu estou, eu sei do que eu estou falando, eu sei me posicionar. Então, esse trio aí que foi o divisor de águas. Sim. Entre faz total diferença. sabe ou tá viajando. E o tá viajando pode ser uma camiseta. Eu não vou falar todos os segredos. Não precisa contar. Fica para o próximo episódio. Exato. Que mais? O que será que são as curiosidades que as pessoas querem saber da marca? A gente falou muito sobre vai fazer 40 anos de know-how de fabricação, né? Eu falei dos meus 20 de consultoria de imagem, né? Uma coisa legal também de falar que eu fiz vários estudos fora do Brasil, né? E tive acesso aqui no Brasil um mapeamento dos biotipos dos corpos presentes aqui, né? E isso foi uma coisa muito legal que me chamou muita atenção, porque o Brasil é um país, né, com proporções continentais, né? É um baita de um continente, país. E a gente recebeu imigrantes de todas as partes do mundo. E daí todo mundo fala, e deu aquela mistura toda. Só que tem um porém. Não se misturou tudo de forma homogênea. Ficaram núcleos de raças e biotipos espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, os espanhóis estão mais no centro-oeste, os holandeses estão no nordeste, os italianos e alemães no sul, né? São Paulo é que tem realmente uma mistura grande. Tem muitos asiáticos em São Paulo, tem várias comunidades, né? Tanto árabes quanto asiáticas aqui em São Paulo, mas ainda assim é identificável biotipos separados. Então, pensando nisso, o Brasil se torna um mini-mundo. Então, os estudos, eles meio que discutem se são 11 ou 13 biotipos de corpos femininos no mundo. Eu acredito que sejam 11. E dos 11, 9 estão presentes no Brasil. Por que nós escolhemos trabalhar com 5? Porque os 9, na verdade, são os 5 principais e desmembramentos deles, que daí formam 9. Então, a gente acaba atendendo os 9 dentro dos 5 porque é desdobramento. Então, como a gente trabalha com alfaiataria, a gente consegue fazer isso, porque é mais estruturado. Tá? Vamos falar um pouco, então, sobre o que significa YUBAS. Vamos. Né? Acho que é interessante o pessoal descobrir aqui. Por exemplo, o que é o Y? O Y é a proporção na qual o ombro é mais largo, né? A medida do ombro é maior do que a do quadril. Então, a mulher ela tem essa visão. A gente olha o Y. Que é o triângulo invertido. Que seria, né? O triângulo invertido. Equivalente ao triângulo invertido. O U. E o U? O U, ele entra entre o quadrado e o oval.
né? Que seria o quê? Aquela mulher que ela não tem uma cintura bem definida, ela é um pouco mais reta e a proporção dos ombros, do busto e do quadril são mais ou menos próximas ali. Claro que assim, eu estou simplificando super, tem todo um coeficiente que a gente usa, mas é meio que isso. Só que o interessante é o retângulo, por incrível que pareça, gente, é a proporção das modelos. A Gisele Bündchen, ela é retângulo, entendeu? Que é a leitura quadrada. E é um dos biotipos super legais para se trabalhar, porque tu só vai atrás de marcar a cintura. Sim. E o B? O B é o mais voluptuosa de todas, que é a violoncelo. Então, é bem aquela ideia que nós temos do corpo da mulher brasileira, né? Que tem mulher violão, é mulher isso violão, aí. exatamente. Que tem um quadril mais avantajado, tem bastante curvas, tem busto. É um corpo bem bonito. Exatamente. Bem bonito. E o A? O A seria o triângulo. Sim. Então, é a outra versão da mulher brasileira. A mulher que não tem busto, ela é um pouquinho mais menor aqui, Quadris largo. mas ela tem um baita quadril mais largo. Né? E o Z... Que é por último. É a ampuleta. A ampuleta seria o equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo, mas com uma cintura bem menor. Sim. Né? Um exemplo seria a Kim Kardashian, A Kim Kardashian, sim. Que ela é ampuleta. Que não foi Deus que fez aquela ampuleta ali, mas a gente não precisa falar sobre isso. Ela comprou, é dela, tá tudo certo. É isso aí, é o que importa. É o que importa. Bom, pessoal, se tiverem mais curiosidades, perguntem pra gente, estamos disponíveis, né? Seja com certeza via nosso WhatsApp, ou podem chamar a gente à vontade. Eu faço várias caixinhas de pergunta de tempos em tempos no nosso Instagram. Fique à vontade de fazer perguntas lá. Faça o seu teste, porque ali é que tu tem o teu divisor de águas. A gente está dando essa oportunidade para você. É gratuito, tá, gente? Exatamente. É www.bribas.com.br. Exato. E você descobre o seu biotipo e lá você vai ter todas as suas dicas. E, além disso, depois das dicas, tem todas as peças da coleção que são para o teu biotipo. Isso. Diariamente a gente vai estar subindo conteúdos novos no nosso Insta, que é o @brie, BRIEBA5S. Então, os 5 dos 5 biotipos, né? E Brie como se fosse o queijo e o Bas. E é isso aí. Isso aí. Gente, obrigado. Vamos para a próxima, né? Quando quiserem, mandem perguntas aí que a gente vai fazer respondendo outros questionamentos, dúvidas, curiosidades. É isso aí. Obrigada. Até mais.